Olá pessoal, mais uma dica, eu sou Maurício Macedo, dica de ensino fundamental, assunto números racionais. Vamos explorar as habilidades EF07, MA10, EF07, MA12. Recomendado para o sétimo ano, matemática, habilidade 10. Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. E habilidade 12, resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. Então vamos lá. O que são números racionais? São números que podem ser representados na forma de fração. A sobre B. A barra B. Onde A e B são números inteiros. Tá? Lembre que pode ser positivo ou negativo. E B tem que ser diferente de zero. B não pode ser zero. Então qualquer número que você coloque nessa simbologia aqui, na forma de fração, você tem um número racional. Exemplo, bora relembrar a fração e a gente vai comentando números racionais. Aqui é a noção de uma barra. Então você tem uma unidade. Isso aqui seria um número racional, número 1. Tá? Mas eu quero pegar essa barra e dividir no meio. Então eu vou pegar essa barra, uma unidade, e dividir por 2, que eu vou dividir em dois pedaços iguais. Isso me dá uma fração aqui, 1 sobre 2, ou seja, meio, metade. O que é que eu tenho que saber? Que essa fração ela se transforma num número normal. Se eu dividir 1 para 2, eu chegaria a quanto? 0,5. É só pensar, R$1 dividido para duas pessoas dá 50 centavos, ou 0,5. Tá ok? 0,5 é 50 centavos, não é 5 centavos, não confunda. Se eu quiser dividir 1 para 2, isso aqui vocês vão ter que treinar muito, pessoal. Dividir um número menor por um número maior. Se eu olhar para a tabuada de 2, eu começo com 2 vezes 0, que dá 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vai aumentando de 2 em 2. 2 vezes 3, 6. Já tinha 4, aumentou 2, foi para 6. 2 vezes 4, 8. Porque já tinha 6, aumentou 2. 2 vezes 5, 10. Porque já tinha 8, aumentou 2. Ou você faz multiplicando ou faz somando. Ó. 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Então vamos lá, vou começar a dividir 1 para 2. Observe que 1 é menor do que 2, então não pode ser 1, porque se eu fizer 2 vezes 1 dá 2, já passou de 1. Então aqui eu vou ter que usar o 0, ele faz parte da tabuada. Então começa com 0. Eu tenho que fazer essa primeira divisão, tá ok? Então 1 por 2 vai dar 0. 0 vezes 2 dá quanto? 0. Coloco o 0 embaixo do 1 e vou subtrair para ver quanto é que falta. 1 menos 0 dá 1. Pronto, fiz a primeira divisão. Sobrou 1. Posso continuar a divisão? Posso. Desde que eu faça o quê? Acrescente um 0 aqui no lado do 1, que sobrou. E do outro lado coloque uma vírgula. Então aí eu vou começar a trabalhar com a vírgula. Então observa, acrescentei o 0 no lado do número que sobrou. E aqui eu coloquei uma vírgula. O que era 1 virou 10. Posso continuar a divisão? Posso. Agora eu vou fazer a divisão de 10 por 2. Lembrando que na tabuada dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 falta nada. Ou seja, 1 dividido para 2, 1 dividido para 2 deu quanto? 0,5 ou meio, metade. Tá ok? Então tá aqui. 0,5 é um número racional. Ele pode ser colocado na forma de fração. 1 sobre 2. Então esse é o conceito de número racional. É todo número que pode ser colocado na forma de fração. Outro exemplo. Eu já tinha uma unidade. Dividir na metade, eu sei que deu quanto? Meio. 1 sobre 2. Agora eu vou pegar essa metade e dividir na metade. Ou seja, metade da metade. Então eu vou dividir um pedaço em 4. Tá? Ou seja, eu não estou dividindo o que eu tinha em 2. Eu estou dividindo agora em 4. Tudo que eu tinha que era azul, estou dividindo em 4 pedaços. Então esse pedacinho amarelo é o que? 1/4. Então 1 sobre 4. Uma fração famosa. 1/4. Se eu pensasse R$1 dividido para 4 pessoas, daria quanto? 25
centavos. 0,25. Ah, eu não sei fazer mentalmente, mas tem que treinar a divisão. Então vamos lá. 1 dividido para 4. Eu vou precisar a tabuada de quem? Do 4. Então vamos lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Vai aumentando de 4 em 4. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Então observe que a tabuada sempre aumenta de acordo com o que eu tenho. Se é tabuada de 4, vai aumentar de 4 em 4. Então foi aumentando. Ó. 0, 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. O próximo seria 24, depois 28, 32 e vai embora. Sempre aumentando de 4 em 4. Então estou fazendo uma divisão do número menor por um número maior. Qual é o raciocínio? Vai ter que começar com quem? Com 0. Toda vez que for menor por um maior, vai ser 0. 0 vezes 4 dá 0. Para 1 falta 1. Fiz a primeira divisão. Posso continuar? Posso. O que é que eu faço? Acrescento 0 no lado que sobrou e do outro lado coloco uma vírgula. Agora eu tenho 10 dividido por 4. Se eu olhar na tabuada, o mais próximo que não passou quem é? 8. Para dar 8 tem que colocar aqui 2. Então 2 vezes 4, 8. Para 10, falta quanto? Falta 2. Sobrou 2. Posso continuar a divisão? Posso. Como já coloquei a vírgula, basta acrescentar um 0. Toda vez que eu acrescentar um 0, vou ter que fazer a divisão. Então, o que era 2 virou 20. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 falta nada. Então, 1 dividido por 4 deu 0,25. Recapitulando nisso aqui, 1 por 4, coloquei quanto? 0. 0 vezes 4, 0. Para 1 faltou 1. Acrescentei o 0 e aqui uma vírgula. E continuei a minha divisão. Então, 1 quarto, a fração 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Então, 0,25 é um número racional. Por quê? Ele pode ser colocado na forma de fração. Toda vez que o número pode ser colocado na forma de fração, ele é um número racional. Então, o número que tem vírgula, ele é um número racional. Observação. Eu estou analisando só números com vírgula, mas e se eu pegar um sem vírgula? Por exemplo, 3 é racional? É. Por quê? Eu posso colocar ele na forma de fração? Posso. Poderia ser, por exemplo, 3 dividido por 1, que dá 3. Poderia também colocar 6 dividido por 2. É outra forma de fração, que também daria 3. Então, todo número aqui inteiro, eu posso colocar na forma de fração. Então, ele também é um número racional. Então, o 3 é racional também. Então, todo um número que você coloca na forma de uma fração, ele é um número racional. Então, você tem que treinar bem essa parte de divisão para transformar uma fração num número decimal, um número com vírgula. Isso é importante você treinar. Ok? Vamos lá. Números racionais na reta numérica. O que é a reta numérica, pessoal? Lembre que a reta numérica tem o 0 e tem números positivos. 1, 2, 3. Para a direita, números positivos. Para a esquerda, números negativos. Menos 1, menos 2. E lembre, para a direita do 0, o que é que eu tenho? Números positivos. Para a esquerda do 0, números negativos. Tá ok? Isso aqui é uma reta numérica. Qual é o nosso objetivo aqui? Colocar os números racionais na reta numérica. Se ele for inteiro, beleza. Visualiza legal. Agora, se ele estiver na forma de fração realmente, como é que eu vou saber onde está esse número? O que é que você faz? Faça a divisão. Divide 1 para 2. Nós já treinamos 1 para 2 ainda há pouco. Que deu quanto? Meio. 0,5. Então, a fração 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. 0,5 é maior que 0, mas é menor do que 1 para o lado positivo. Então, ele estaria bem aqui, ó, entre o 0 e o 1. Então, a fração meio, 1 sobre 2, estaria entre o 0 e o 1. Então, é só fazer a divisão, você vai entender onde está o número na reta numérica. Outro exemplo.
menos 3 sobre 2. Bora fazer a divisão? Mentalmente primeiro, se você tem R$3 dividido para 2 pessoas, quanto é que dá? 1,50, ou seja, 1,5, só que negativo. Bora fazer essa divisão. 3 dividido para 2, ok? Então eu vou pegar 1. Observe que o 3 é maior que o 2. Agora não vai dar 0, vai dar 1. 1 vezes 2, 2 para 3 falta 1. Sobrou 1. Posso continuar a divisão? Posso. O que é que diz a regra? Acrescento 0 no lado que sobrou e do outro lado coloca uma vírgula. Aí virou 10. Bora dividir 10 para 2, que dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 falta nada. Então está aqui a divisão 3 por 2. Dá 1,5. Mas era negativo, então fica menos 1,5. Como é negativo, eu vou olhar para o lado negativo aqui. Menos 1,5 vai estar entre quem? O menos 1 e o menos 2. Vai estar entre os dois números aqui, ó. Então, bem aqui vai estar o menos 3 sobre 2. Então, é só fazer a divisão. Você não sabe onde está o número? Pegue a fração e divida o número de cima pelo número de baixo. Aí você vai conseguir entender onde é que vai estar esse valor na reta numérica. Ok? Então, é importante saber trabalhar os números racionais na reta numérica. Outra coisa importante é calcular a fração de um número. Exemplo, calcule 2/5 de R$200. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar a fração, 2/5, e vai multiplicar pelo valor que você tem, a quantidade que você tem. No caso, qual é a quantidade? R$200. Então, eu vou pegar 2/5 e multiplicar por 200. Primeiro caminho, você vai multiplicar os números de cima. 2 vezes 200, 400. E mantém o 5 de baixo. Ou seja, multipliquei 2 vezes 200, 400. E falta dividir por 5. Se eu dividir por 5, dá 80. Então, 2/5 de R$200 dá R$80. Outro caminho. Você arma a fração, multiplicando pelo total. Só que você faz logo a divisão aqui, ó. Se der, pega o valor total e divide pelo número de baixo. 200 dá para dividir por 5? Dá. Então vai ficar o 2 que se manteve, eu não mexi. E 200 dividido por 5 dá quanto? 40. Eu fiz a divisão 200 por 5, 40. Então pega o 2 que eu não mexi e multiplica pelo valor da divisão. 12 vezes 40 também vai dar 80. Então você tem dois caminhos. Multiplica em cima e divide no final, ou divide no início e multiplica pelo que você manteve. Tá ok? Então isso aqui é importante você treinar também a fração de um valor. Isso é importante conhecer. Ok? Espero que você tenha entendido essa dica. Até a próxima dica, eu sou Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.